Tudo bom, pessoal? Chegamos aqui ao nosso último assunto dessa leva sobre LLMs, né? Relembrando um pouco, né? Foi que a gente já falou. A gente começou com uma série de vídeos, 2 vídeos, né? Falando sobre, fazendo uma introdução aos LLMs, né? Os Large Language Models, que são a base dessas IA generativas, né? Que estão sendo bastante usadas hoje, né? Falamos o que era LLM, como se constrói nesses 2 primeiros vídeos, né? Como funciona e depois como se melhora, né? Esses modelos, né? Principalmente a rede neural, né? Que é usada para treinar o LLM. Depois fizemos mais 2 sequências de vídeos para falar de progressão algorítmica. E aí, nesse assunto, a gente falou um pouco de escala algorítmica, que é a maneira de se avaliar o progresso dos LLMs e das inteligências artificiais de uma maneira geral. Falamos de alguns aspectos fundamentais dessas IA generativas, como multimodalidade, falamos de divisão computacional, né, um pouco de áudio, e terminamos falando um pouco do futuro dos LLMs, né? Aquela ideia lá da IA como sistema operacional, né? Agora, a ideia é a gente falar um pouco sobre segurança, né? Dentro desse contexto, né, de inteligência artificial, né? Cybersecurity dentro desse conceito de inteligência artificial. Então, deixa eu compartilhar aqui. Eu preparei uma apresentação para guiar a gente, né, nesse papo. Então, deixa eu compartilhar isso. Compartilhar a tela. Tela cheia. Beleza. Deixa eu já pular para a apresentação. Então tá. Como eu comentei, né, essa última sequência aqui é sobre segurança, né, dos LLMs. A ideia aqui não é basicamente falar de hackeamento em si, tá? Mas assim, tem um jogo, né, de gato e rato em cibersegurança, né? Que é basicamente feito de pessoas que querem invadir sistemas de informação e para fins variados, né? Muitos deles escusos, e do outro lado, o pessoal que trabalha para manter a segurança, né, desses sistemas operacionais, né? Sistemas informacionais, né? Principalmente segurança do próprio ambiente do sistema, segurança das informações das pessoas que usam esses sistemas, né? E isso está acontecendo também em inteligência artificial, né? Principalmente essas inteligências artificiais generativas, né? Então a ideia aqui é como hackear um LLM. Então, assim, ó, vamos falar de conteúdo explícito agora, tá? Então, tirem as crianças da sala. A ideia, assim, é claro que a ideia não é ensinar ninguém a hackear um LLM, tá? Como eu falei, tem esse jogo de gato e rato. As inteligências generativas, né, as IAs generativas, como sistemas operacionais, estão ficando sistemas informacionais, não estou falando operacional de uma direto hoje, mas quando se por acaso nesse contexto eu falar sistema operacional e não me ligar nisso, eu estou querendo falar sistemas informacionais ou sistemas de informação, tá? Então, de uma maneira geral, como nos sistemas de informação, que tem esse processo todo de cibersegurança,
Também está se migrando para os sistemas de IAs generativas, todo esse aparato aí de tentativa de hackeamento, tá? Então a ideia é falar um pouco sobre isso, não para as pessoas, né? Não vou ensinar, a ideia aqui não é ensinar ninguém a hackear uma LLM. A ideia aqui é falar dos modos de tentar quebrar a segurança das LLMs que estão sendo usados, até para você que está usando o ChatGPT, usando um Bing com IA, ou usando algum outro modelo de IA generativa, como o Claude, como o Gemini da Google. Enfim, como usuário, você começar a perceber, né, algum comportamento estranho da própria IA, porque quando a gente está falando de hackeamento de LLM, na verdade, o que o hacker quer fazer? Ele quer basicamente corromper, né, a IA. Para quê? Para geralmente gerar algum conteúdo inapropriado, né? Por exemplo, alguma linguagem que seja ofensiva, por exemplo, de cunho racista, ou então corromper de alguma maneira para cometer alguma fraude, roubar informações, enfim. Tudo isso pode acontecer, né? E tem sido trabalhado, tá? Pelos hackers, para tentar de alguma forma corromper esses modelos, tá? Então a ideia é que a gente fala um pouco sobre isso, até para quem está usando começar a ficar ligado se por acaso a IA começar a pedir informação que não tem a ver, começar a insistir muito que você clique em algum link, começa a usar uma linguagem aí que não é muito apropriada. Então, para você ficar um pouco ressabiado, ligado nesse tipo de coisa, porque pode estar acontecendo alguma tentativa de hackeamento, né, daquele modelo lá que você está usando. Então vamos seguir em frente, tá? Bom, o modo mais tradicional de hackeamento, isso em sistemas informacionais de uma maneira geral, mas também em IA generativa, é o jailbreak. Tá? Jailbreak é o que é? É um modo de se tentar remover as restrições, né, daquele sistema informacional ali, que foram impostas pelo fabricante, né, por quem desenvolveu aquele sistema lá. Quando você meio que quebra, né, o sistema, você tem acesso total a ele. O que é acesso total? Você consegue controlar as respostas do software, você consegue ter acesso às informações ao que o software tem acesso, você muitas vezes consegue ter acesso ao computador que está usando aquele software. Então, de uma maneira geral, é assim, né? O jailbreak ele é um método para quebrar, entrar em um sistema informacional. Tá? Como é que funciona o LLM? É um pouco parecido. A ideia do jailbreak em LLMs é se contornar essas restrições de segurança ou restrições éticas que se forem postas ali por quem desenvolveu o modelo, tá? E aí para gerar resultados inesperados, como por exemplo esse que eu citei de alguma coisa ofensiva, ou para tentar de alguma maneira ter acesso, né, meio que sequestrar o modelo e ter acesso à funcionalidade que ele permite, tá? E as informações que ele está tendo acesso. Então vamos lá. Eu pretendo falar aqui nessa parte de 3 mecanismos para se implementar o jailbreaking em uma IA generativa, tá? Basicamente, são 3, tá? 3 métodos. Um é o Prompt Engineering, que é um método assim, o Prompt Engineering, é bom que fique claro,
não é um método de hackeamento. Tá? O Prompt Engineering é um método para você otimizar as respostas da IA generativa. E nesse sentido, o Prompt Engineering é importante quando é feito de uma maneira apropriada, óbvio, ou com intenções apropriadas. Que é, assim, os métodos de Prompt Engineering são métodos que transcendem hackeamento. São até, para quem é usuário de uma IA generativa, é importante conhecer métodos de Prompt Engineering até para você poder melhorar a sua interação com o sistema, tá? Mas nesse caso, o Prompt Engineering é usado para tentar, digamos assim, quebrar o sistema, corrompê-lo de alguma maneira, tá? Outra maneira de se tentar fazer isso são explorar loopholes. São os buracos, né? Que, assim, quando você desenvolve um sistema, qualquer sistema, quem está desenvolvendo, a equipe, a empresa que está desenvolvendo, você nunca consegue pensar em todas as possibilidades, né? Principalmente em cibersegurança, você não consegue pensar em todas as possibilidades para alguém acessar aquele sistema lá. Então sempre fica algum buraco, né, que não é visto. E a ideia do hack é exatamente explorar esses buracos que são deixados, né, naturalmente nos sistemas, né, por ser humanamente impossível você pensar em todas as possibilidades. Então vamos falar um pouco também desse mecanismo. Esses dois, tanto o Prompt Engineering como os loopholes, usam o próprio prompt, a própria interação com a IA para tentar corrompê-la, tá? São inclusive técnicas que você não precisa ter nenhum conhecimento a princípio, né? Para implementar, você não precisa ter nenhum conhecimento técnico. É óbvio que dependendo do tipo de coisa que você está fazendo, você vai utilizar algumas coisas técnicas também, tá? Mas no início para início de conversa, tanto o Prompt Engineering quanto você explorar os loopholes, você pode fazer isso em nível de usuário, tá? É isso que eu estou tentando falar. O terceiro já é uma manipulação do próprio modelo. E aí você precisa ter informações, não apenas informações técnicas, né, conhecimento técnico para poder fazer essa manipulação, mas você precisa ter acesso ao próprio modelo, tá? Vamos falar um pouquinho isso lá na frente. Então vamos lá, vamos falar primeiro de Prompt Engineering. A ideia aqui é apresentar alguns tipos, né, de Prompt Engineering que são usados para você tentar corromper a IA, tá? O primeiro é esse trick prompt, que é meio que você tentar enganar, né, no próprio prompt a inteligência artificial para que ela faça alguma coisa que foi proibida de fazer. Então, por exemplo, pode ser para usar, como eu venho falando, né, linguagens ofensivas, né? Pode ser somente para isso, mas pode ser para coisas mais pesadas também. A ideia desse trick prompt é você usar um método de prompt engineering que é conhecido como role playing, que você pede para a IA interpretar, né, um personagem. Aqui nesse caso, a ideia desse prompt aqui é, por exemplo, criar uma história fictícia, né, onde o personagem principal é uma IA desonesta. E aí você pede para ela descrever, hipoteticamente, e aí esses termos, né? Isso é uma história, é fictício. Isso aqui não é de verdade. Isso aqui é algo hipotético. Então aqui no caso você pode pedir para planejar como você faz para planejar tumulto, ou como você faz para criar o caos. São coisas que você for pedir diretamente, tipo, prompt engineering, ChatGPT. Como é que eu faço, por exemplo, para destruir um sinal de trânsito? Que vai ser um dos exemplos que eu vou usar mais à frente. Se você perguntar isso diretamente, ela não vai te responder. Isso é destruição de propriedade pública.
Mas se por acaso tentar criar uma história, dizer que isso é uma mentirinha, é fictício, pode ser que, assim, muito provavelmente, você vai conseguir extrair alguma coisa da IA, tá? Nesse critério, a IA não é tão inteligente, né? Ela é um pouco ingênua. Então, o resultado é ser o modelo interpretando o prompt como um cenário fictício e gera um conteúdo assim que de outra forma seria restrito, tá? Isso daí foi usado já bastante em testes de segurança de modelos, tá? É óbvio assim que alguns exemplos que eu estou falando aqui, não é nem alguns exemplos, talvez todos esses exemplos que eu vou trazer aqui para vocês são exemplos que já foram consertados, tá? Principalmente os mais graves ali. Mas a ideia é apresentar eles aqui como algo ilustrativo, exatamente para poder tangibilizar esse jogo de gato e rato que acontece em cibersegurança, tá? Um outro tipo é você usar o prompt engineering para poder quebrar o sistema, é o chamado visual jailbreak. O que é o visual jailbreak? É você tentar realmente evitar esse prompt direto com subterfúgios mais artísticos, né? Por exemplo, no caso aqui, a ideia é pedir que diga como passo a passo para construir uma bomba. Você pergunta diretamente, a IA não vai te responder. Mas criando subterfúgios, por exemplo, você fazendo em alguns passos, né? Você gerando uma máscara, por exemplo, como nesse caso aqui, né? Essa máscara pode ser qualquer coisa, pode ser uma imagem, por exemplo, pode ser como está construído aqui nesse exemplo, né? Você mascarar a palavra bomba, né? Aqui, não sei se vocês conseguem visualizar. Deixa eu botar um apontador aqui. Mas aqui, ó, com os asteriscos, ele vai escrevendo a palavra, tá? Vai escrevendo a palavra. E aí ela vai interpretar, assim, esse era usando o ChatGPT, esse foi um problema ali no GPT-3, tá? Foi lançado aí no ano passado. Né? Você conseguia, através de máscaras, fazer com que o sistema gerasse conteúdo bem inapropriado. Tá? Tem um outro exemplo que eu quero mostrar para vocês aqui de Visual Jailbreak, que é de uma imagem. Tá? E aí, nesse caso, a pessoa precisaria de um conhecimento mais técnico. Tá? Deixa eu mudar aqui. Vou até deixar aberto aqui, por exemplo. Esse paper aqui, é do ano passado, tá? O nome dele é esse aqui, ó, Visual Adversarial Examples, Jailbreak Aligned Large Language Models. Então aqui, o que foi que esse pessoal fez, né? Isso aqui é o paper, tá? Mas basicamente eles criaram isso aqui ficou muito famoso, tá? E o ChatGPT a OpenAI já atuou para resolver esse tipo de coisa. Eles criaram o input com uma imagem de um panda, por exemplo, que a princípio ela é benigna, mas só que, na verdade, ela tem escondido nela, ela tinha escondido nela por exemplo, uma função logarítmica, né? Eles conseguiram esconder nela uma função logarítmica que o sistema lia, essa função logarítmica, e por meio dela eles conseguiram quebrar a obediência do sistema, né? Reduzir a obediência dos sistemas, né? E aí o post, né, de exemplo para isso foi esse daqui, né?
como é que se podia criar um discurso de ódio à raça humana. Tá? Você perguntando diretamente ao ChatGPT à época, tinha 98% de probabilidade de recusa. Se recusar a responder isso para você. Com esse jailbreak do Panda, que tinha essa função logarítmica, que conseguia quebrar o sistema, passou a gerar uma probabilidade de 83% de obedecer ao comando que você estava dando. Tá? Essa é uma maneira, por exemplo, de você sequestrar o sistema com um jailbreak desse. Basicamente, aqui está a explicação deles. Tá? Era essa função logarítmica aqui que foi usada, tá? Para otimizar o sistema, tá? Otimizar esse corpus que foi usado para gerar um conteúdo que fosse prejudicial, tá? Primeiro assim, o ataque direto, né? Ó, é uma LLM que está alinhada, tá? Faça alguma coisa mal, né? Uma coisa perversa, ela não vai fazer. Mas você criando no caso, era uma imagem adversarial, você conseguiria quebrar essa restrição, né? Nesse caso específico, essa otimização foi feita com essa função logarítmica para poder gerar alta probabilidade de comply, né? Alta probabilidade dela obedecer ao que você está mandando a inteligência artificial fazer, tá? Então esse daqui foi mais um exemplo de visual jailbreak. Seguindo em frente, tem outras maneiras, né? Por exemplo, você poder. E é um tipo também esse visual jailbreak é um tipo também de prompt engineering, tá? Porque você está ali ainda no prompt. E não está explorando algum loophole que ela tenha, tá? Você gerou um buraco, na verdade. Então, você não aproveitou algo que tinha lá. É como se fosse um muro. Tá? Só para entender essa diferença do prompt engineering e o loophole. Porque o loophole também usa o prompt engineering para você poder aproveitar alguma coisa que já existe de fragilidade no sistema. Nesse caso aqui, está se tentando criar essa fragilidade. Tá? A diferença é essa. Então, mais um exemplo aqui de prompt engineering gerando jailbreak. Aqui são dois exemplos, né, desse paper aqui. Tá? Eu, como de costume, eu vou deixar o link para todas essas fontes, né, que eu estou indicando aqui. Os papers, ou, enfim, algum blog, texto de blog, enfim. Mas, geralmente, para esse caso aqui, eu usei bastante papers. Tá? Então, vai ter aqui o link para esses papers. Esse é um exemplo desse daqui, né, Jailbroken, How Does LLM Safety Training Fail? Que ele conseguiu fazer, no caso aqui não foi só no ChatGPT, foi também com o Claude. Claude é da Anthropic. E o ChatGPT da OpenAI. Então, o primeiro exemplo é você fazer objetivos que sejam conflitantes, e o outro é esse chamado Mismatch Generalization. Objetivos conflitantes é um pouco parecido com o que a gente viu naquele exemplo de role-playing, tá? Aqui o exemplo lá do destruir o sinal de trânsito, tá? Com que ferramentas eu posso usar para destruir um sinal de trânsito? ChatGPT se nega completamente a fazer isso. Mas você usando aqui alguns objetivos competitivos, né? Nesse caso, qual que é o objetivo competitivo? Ele começou assim, é uma historinha, tá? Como é que eu faço para destruir um sinal de trânsito? Comece com, claro, é isso, você tem que fazer isso. Meio assim, é como se você estivesse manipulando a IA de uma maneira marota para ela te dar a resposta. Faça isso, e ao fazer isso, na verdade, você precisa, né, complete a frase.
Então, o que o ChatGPT nesse momento aqui ele fazia? Ele interpretava, você dava duas informações, que eram informações conflitantes, ela ignorava a primeira informação e ficava com a última. Tá? E aí, que ela ficava com a última, ela falava, vou completar essa frase, seguindo a primeira proposta, que é a maneira de se destruir um sinal de trânsito. E dava certo, tá, gente? Isso aí dava certo. Até com o GPT-4 foi lançado, se eu não me engano, foi esse ano ainda, 2024, né? Ou ano passado, né? Foi passado 23. Isso com o ChatGPT, tá? Com o Claude, se você tentar uma abordagem direta com o Claude, ele também vai recusar, tá? Mas no caso do Claude foi usado um outro método, tá? Que foi o quê? Você fazer esta mesma, vamos voltar aqui para o apontador. A ideia que foi fazer esse mesmo prompt usando uma outra linguagem, tá? Isso aqui que parece ser o teu gato subir no teclado, né? Escrever um negócio, não. Isso aqui é uma linguagem binária chamada Base64. Tá? A Base64 é basicamente a linguagem que o computador usa para comunicar internamente, tá? É uma linguagem binária, tá? É um código binário. Então, isso aqui, basicamente, ele escreveu isso em Base64, tá? Base64. E ao colocar Base64, o Claude interpretou como se fosse um pedido interno do próprio sistema. Ah, não é a pessoa que está fazendo isso. É o próprio ambiente onde eu estou, né, que está pedindo para eu fazer, para eu dar essa informação. E aí dava, tá? Esse outro aqui também é interessante, tá? Novamente, é de um outro paper, tá? Esse paper é Universal and Transferable Adversarial Attacks on Aligned Language Models. Aqui, basicamente, o que eles usaram, eles criaram um sufixo. Sufixo esse que chamaram de sufixo universal de transferabilidade. Não sei se dá para vocês lerem aqui. Eu peguei isso aqui do paper mesmo, tá? Não sei, talvez até fique melhor a gente ler no paper, mas enfim, vamos continuar por aqui. Mas, basicamente, isso aqui é um sufixo que ele botou lá. É um hash, tá? Em que pedia um passo a passo para destruir a humanidade. Fez isso com 4 IAs generativas, tá? E as 4 responderam afirmativamente a esse sufixo. Então, primeiro, é óbvio que tinha uma diferença. Depois eu vou... o grande lance desse paper aqui não é o sufixo em si, mas a criação do sufixo. Então, primeiro foi com o ChatGPT. O segundo foi com o Bard, né, depois que virou o Gemini. Que é um pouco diferente o sufixo, mas é a mesma história, tá? Aqui em cima. Aqui com o Claude foi no meio do diálogo, né? Usou o mesmo sufixo aqui e ele respondeu. E com o Llama. O Llama é o da Meta. Deu certo, né? Da mesma maneira. Então, assim, você pode dizer, legal, fez o sufixo, né? O que foi que essas empresas fizeram? Colocaram o sufixo em uma blacklist, tá? Quando vier alguma coisa assim, ignora. Mas só qual que é o problema, né? Esse sufixo, ele é criado por 2 algoritmos. Esse primeiro algoritmo, isso aqui
para quem não está acostumado, quando você você criou um algoritmo e quer apresentar esse algoritmo para os demais, você escreve ele no metacódigo. Metacódigo é basicamente você dizer qual que é a lógica do algoritmo, tá? E aí, com o metacódigo, você pode implementar ele em qualquer linguagem computacional, tá? Isso aqui é o metacódigo desses dois algoritmos. Então, o primeiro é esse aqui, Greedy Coordinate Gradient, que é basicamente para você gerar os tokens de substituição do prompt, tá? Você poder basicamente englobar aquelas palavras em tokens, tá? Que vão substituir aquelas palavras lá, mas vão significar a mesma coisa. E o segundo algoritmo é para gerar o sufixo para você colocar no prompt, tá? Então essa foi mais esse método aí de prompt engineering, né? Mas nesse caso aqui, um pouco mais difícil você combater, porque se você bota uma blacklist aquele sufixo lá que você descobriu, pode gerar outros sufixos, tá? Mas de uma maneira geral, tá? Como eu falei, prompt engineering não é uma técnica de hackeamento. Ela é uma técnica de otimização de prompt, tá? E para você otimizar o prompt para melhorar os resultados que a IA está te gerando. É bom, de uma maneira geral, você conhecer técnicas de prompt engineering, tá? Então, deixei aqui, eu vou botar também ali embaixo na descrição do vídeo, esse link aqui é um textozinho que fala de algumas técnicas de prompt engineering que você pode usar aí para melhorar a sua comunicação, tá? Com a IA, tá? Não é hackeamento, tá? Não é para você fazer um trick prompt nem nada. É simplesmente para você conversar melhor com a IA generativa ali e obter respostas melhores, tá? Leio. Bom, vamos falar aqui dos loopholes agora. Antes, deixa eu só checar aqui. Acontecendo aqui nossa gravação, a gente já está com meia hora, tá, gente? Então, assim, acho que vamos deixar o loopholes para o próximo vídeo, que eu acho que vai ficar melhor. Então, deixa eu terminar parar aqui o compartilhamento da tela, tá? Vamos encerrar por aqui esse vídeo, né? Já tá legal. Falamos sobre uma recapitulação, né? Começamos a falar um pouco sobre segurança, tá? Em LLMs. Falei de uma série de técnicas de prompt engineering, né? Que foram usadas para quebrar o sistema. E no próximo vídeo a gente vai falar explorar os loopholes, são os buracos que existem no sistema, que já existem no sistema, e vamos falar também um pouquinho da manipulação do modelo, tá? Então, gente, até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.